A paz do Senhor, amados. Que Deus abençoe vocês de maneira especial. Eu quero cumprimentá-los com a paz. Neste dia tão especial, que é o dia em que nós celebramos a Páscoa. Festividade essa instituída pelo próprio Senhor. E gostaria nesse momento com vocês de deixar-lhes uma mensagem sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Você sabe ao certo qual o significado da Páscoa? No livro do Êxodo, capítulo de número 12, na instituição da primeira Páscoa, diz assim o Senhor: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas a família que for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e os guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel matará a tardinha. Tomarão do sangue, poloão em ambos os umbrais e na verga das portas das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas ao que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis o fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens como animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá dentre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e vos celebrareis por estatuto perpétuo. Ora, amados, fomos criados dentro de uma cultura em que, principalmente, é uma cultura cristã de grande entendimento católico. Nos últimos dias, muito embora venhamos crescer, o protestantismo teve um crescimento muito grande. Houve uma salvação em massa de pessoas, porém ainda existe uma cultura lá no fundo em que o verdadeiro sentido da Páscoa é deturpado. As pessoas logo agregam a Páscoa como um momento de comer bacalhau, momento de comer peixes, tendo em vista de que nós fomos criados dentro de uma tradição católica em que não poderia comer a carne, que seria a carne do próprio Senhor. Da mesma maneira, as crianças estão acostumadas com o simbolismo de chocolate, que temos que fazer um amigo chocolate, ou recebemos os famosos ovos de Páscoa, em que as indústrias celebram o grande crescimento no bolso deles, cuja compra foi o chocolate. Mas afinal, o que significa para nós, servos de Deus, cristãos? Como foi exercida a instituição da Páscoa dentro dos judeus?
Aprendemos dentro da palavra do Senhor que a Páscoa, ela é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel. E ela vai delimitar todas as outras festas dentro da Bíblia. Quando você olha para a palavra Páscoa, sabemos que no hebraico ela tem um significado, que significa Pessah, ou seja, transliterando passagem. Sabemos na palavra do Senhor que o povo de Deus estava preso dentro do Egito, humilhado, escravizado, angustiado, e clamaram ao Senhor, pedindo que o Senhor viesse com livramento. Deus ouviu o clamor do povo, enviou Moisés, e Moisés, ouvindo a voz do Senhor, se apresentou diante de Faraó, e começaram as grandes pragas do Egito. Pois bem, diante de tantas pragas, e o coração de Faraó permanecendo duro, nos mostra a palavra do Senhor que o Senhor instituiu a última praga do Egito. E nessa última praga, o anjo do Senhor passaria com morte. E nos mostra a palavra do Senhor que a casa de Israel, que estivesse com sangue nos umbrais, os filhos de Israel, não só animais como os filhos, ficariam poupados da morte que viria sobre toda aquela terra. Então nós vemos que a palavra do Senhor nos mostra que ela era uma festa instituída pelo próprio Deus, mostrando que naquela noite, enquanto o Egito celebrava ou chorava pela morte, os filhos de Israel nunca poderiam esquecer que foi naquela noite em que o Senhor com mão forte os tirou como escravos do Egito. A mão poderosa de Deus que trouxe juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. Foi a mão poderosa que trouxe libertação, aleluia, a todo aquele que clamava pelo nome do Senhor e obedecia. Então, nos mostra a palavra de Deus, que a Páscoa fala de memória, de identidade, de um povo livre. Ela é uma festa que jamais deve ser esquecida, porque nos mostra a palavra do Senhor que a partir desse momento, nós nos tornamos herdeiros, coparticipantes das heranças que Deus deu a Israel. Porque hoje, através do Evangelho do Senhor, através da pregação da palavra, nós somos enxertados em Israel. No mesmo corpo, judeus e não judeus, formamos a grande família, ao qual ali está escrito em Efésios 3:6, somos a família de Deus. Então, olhando na palavra do Senhor, nós vemos que o simbolismo da Páscoa também faz parte do Novo Testamento, não só no Antigo, porque isso simboliza para nós o grande evento da obra da cruz. A Páscoa, o evento judaico, significa que Jesus, o Yeshua, não apenas foi morto na festa de Páscoa, mas ele simboliza o próprio Cordeiro Pascual, segundo a primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, versículo 8. O Cordeiro, que através do sacrifício tira o pecado do mundo, e o sangue dele, simbolizando aquele sangue do Cordeiro que foi colocado sobre os umbrais lá no Antigo Testamento, ele nos liberta. Hoje o sangue dele está nos umbrais do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa, e como você possui o sangue do Cordeiro na tua vida, ele resgata a tua família, a tua casa da escravidão do pecado e te sela como filho de Deus, aleluia. Nessa Páscoa nós temos que celebrar que nós somos novas criaturas em Cristo. Através do sangue do Cordeiro não temos mais o fermento da malícia. Através do sangue do Cordeiro não temos mais o fermento da maldade. Através do sangue do Cordeiro nós temos vida, porque nós servimos a Deus com um espírito livre. Um espírito que permitiu com que a passagem de Deus passasse em nós, e com ela temos vida e vida com abundância. Os judeus naquela época comemoravam através de um jantar. Nos mostra que tinha que ter pão asmo. E esse pão era um pão sem fermento e acompanhado de ervas amargas. O pão sem fermento significa que eles comeram às pressas, não teve tempo de fermentar aqueles pães. Por quê? Porque eles tinham que sair daquela terra enquanto o anjo da morte estivesse passando aquela noite, logo depois eles tinham que sair. E nós vemos que as ervas amargas nos lembram de como era a vida amarga quando nós éramos escravos de Faraó.
Faraó significa hoje um tempo de mundo, de escravidão. E aquele que não serve ao Senhor tem essa vida escrava. Uma vida sem a libertação do Senhor. Mas hoje, olhando para a palavra do Senhor, nós podemos ensinar as nossas crianças. Podemos ensinar que não era simplesmente uma tradução, mas era também um ensinamento de Cristo para mim e para a tua vida. Aí quem sabe você olha e diz, irmã Paula, mas por que eles trazem o simbolismo da Páscoa com ovo? De onde eles tiraram o ovo para poder dizer que é um simbolismo de Páscoa, de tal maneira que as pessoas dão presente um ovo para outro? Quando nós vamos aprender sobre os adereços especiais que compunham a mesa de um judeu, nós vemos que haviam alguns elementos que eles usavam dentro desse prato especial. O prato especial do judeu, na ocasião de Páscoa, chamava-se Keará. Dentro deste prato tinha um ovo cozido, chamado Beitzá, e ele representa uma oferta de Páscoa feita no templo. Então era um ovo normal, ovo de galinha cozido. E também dentro desse prato, olha só, além deste ovo, tinha um osso de cordeiro, simbolizando o cordeiro pascual. O nome desse osso era zeroa. E olhando para essa palavra, nós vemos que nos lares tradicionais judaicos não se come cordeiro em luto à destruição do templo. Naquela época comia-se, mas hoje a lembrança deles de que o templo, que era onde eles buscavam ao Senhor, foi destruído, eles não comem. Também dentro desse prato deles tem ervas amargas. E nós vemos que o nome ali que eles conhecem é carpaz, ou seja, tinha batata cozida ou cebola. Por que batata ou cebola? Porque isso representava o duro trabalho que os hebreus tinham no Egito, conforme eles trabalhavam um trabalho escravo humilhante. Lembra que quando eles reclamaram lá em Êxodo, que eles diziam, ai que saudade da cebola, ai que saudade do pepino? Então, era o trabalho duro que eles tinham. Também dentro desse mesmo prato, além das ervas, além do osso, do ovo, da batata, também tinha o maror. O maror era o quê? O gengibre e o charezete, que significa o quê? Salsão. Então tinha gengibre, tinha salsão e também tinha o charosset, que é uma pasta doce que se assemelha a um barro. Lembrando do barro que os filhos de Israel amassavam no Egito para fazer tijolos. Então, a composição de todo este prato tinha um simbolismo rico, uma simbologia rica, em que eles olhavam dentro desse prato e além de tudo isso tinha 3 pães asmos. Como eu disse, simbolizando que não teve o tempo de crescer esses pães. E 5 cálices de vinho. Todos eles tinham um simbolismo de tudo aquilo que eles passaram, mas que o Senhor, através do grande simbolismo do Pesach, com os elementos do altar, faziam com que eles lembrassem que o Deus deles tinha passado, mas tinham poupado as vidas deles com vida. Que você possa saber hoje, como cristão, como servo de Deus, que embora alguns comem chocolate neste dia, você tem que celebrar a tua vida. Você tem que celebrar que todas as vezes que o anjo da morte passa pela tua casa, pela tua família, ele não tem poder de destruição. Porque Jesus, o Yeshua, nos resgatou com mão forte das garras do inimigo. O teu Senhor te resgatou da escravidão do pecado, te fez uma nova criatura sem o fermento do pecado. Então celebre que o sangue do Messias se derramou por ti, te marcando, te selando com um diferencial e te consagrando no Senhor. Olhe para a palavra, porque a Bíblia diz que o Senhor te escolheu para fazer algo grande. Tu és sal da terra, tu és luz do mundo. E através dessa promessa você se transformou em filho de Abraão, filho da promessa. Através da grande obra redentora de Cristo, você é servo do Deus Altíssimo. Por isso a maior circuncisão que você faz hoje não é a circuncisão feita no prepúcio do homem, e sim a circuncisão feita no teu coração, celebrando de que o Senhor vive
Ele passou 3 dias dentro daquele sepulcro, mas ele ressuscitou, te dando vida, vida com abundância. O ovo é uma lembrança pagã, porém o nosso Senhor Yeshua é Ele que nos traz vida e vida com abundância. Feliz Páscoa para ti. E que o sangue da nova eterna aliança passe nos umbrais da tua casa, da tua família, te trazendo uma nova vida em Cristo Jesus. Sorria, ainda que você não tenha motivos hoje, mas o teu Senhor morreu por ti, para que você tivesse vida e vida com abundância. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Aqui quem fala é Paula Bernardo. Eu amo pregar a palavra de Deus. E eu sei que o Senhor tem essa palavra do coração dele para o teu coração. Deus te abençoe.